Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos fazer aqui uma leitura do Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vamos ler aqui o item 107. Renovemo-nos dia a dia. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simplesmente agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força de nosso trabalho e de nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estragar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma, dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Vou pedir para o Neval fazer a prece. Que bom estarmos aqui, né? Então vamos levar o nosso pensamento a Deus, Pai de amor e bondade e justiça. Jesus, nosso irmão maior, querido amigo, nos socorre. Aos espíritos, amigos que vêm amparando esta casa, que vêm amparando os nossos esforços na nossa reforma íntima, queremos agradecer essa oportunidade. Estamos aqui buscando informações, buscando conhecimento para melhorarmos o nosso proceder. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, essa doutrina que nos consola, que nos alimenta. Queremos pedir também, Senhor, para aqueles que perambulam pelas ruas, para aqueles que gostariam de estar aqui e não puderam comparecer, para os nossos irmãos nos cárceres, nos hospitais, nos asilos, nos abrigos, aqueles lares em desalinho, que recebam um pouquinho dessa paz, que vejam um pouquinho dessa luz e procurem, como diz a leitura, se esforçar para podermos juntos mudarmos esse planeta. Senhor, intua também o nosso expositor, que suas palavras toquem o nosso coração e que saímos daqui bem melhor do que chegamos. Abençoa, Senhor, os nossos lares, abençoa o nosso trabalho, abençoa todos aqueles ligados a nós. Muito obrigado, Senhor. Jesus, permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bem, amigos, nós estamos recebendo hoje Adriano Genovese. Ele é trabalhador do Grupo de Estudos Espírita Garcia, e o tema que ele vai abordar para a gente hoje é a parábola do joio e do trigo. Adriano, por gentileza. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Então hoje nós estamos trazendo esse tema, a parábola do joio e do trigo, para que a gente construa uma reflexão em torno desse que vai ser o nosso pano de fundo na noite de hoje. E essa parábola do joio e do trigo, ela está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 13, do versículo 24 até o versículo 33.
E conta-nos então o evangelista. Propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: o inimigo é que fez isso. Os servos então perguntaram: queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: não, para não acontecer que, ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atai-os em feixes, para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. E a parábola termina aí. Antes de entrar na construção das nossas reflexões, cabem alguns comentários a respeito dessa passagem, especificamente dessa parábola. No Evangelho de Mateus, apenas 3 parábolas de Jesus são explicadas por Jesus. É a parábola do semeador, do joio e do trigo, essa que acabamos de ver, e a parábola da rede. Só para a gente recordar, a parábola da rede é aquele que o pescador lança a rede, recolhe diversos peixes e, ao retornar para a praia, ele faz a separação dos peixes. Alguns ele usa e outros ele devolve para o mar. E essa parábola em específica do joio e do trigo, que nos interessa na noite de hoje, a explicação dela não está imediatamente após a parábola. Entre a parábola e a explicação, Jesus conta mais 2 parábolas. Então vem a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, depois vem uma explicação de Mateus, só depois Jesus vai explicar a parábola do joio e do trigo. Por isso que a gente precisa ter alguns cuidados ao estudar os evangelhos, porque se nós nos determos apenas na passagem, nós podemos perder algo que veio antes da passagem ou que está depois. E acontece um fato muito interessante quando Mateus vai explicar os acontecimentos, que ele vai dizer algo que às vezes nos escapa ao entendimento. Ele diz assim que depois que os discípulos se separaram da multidão e se aproximaram de Jesus e a multidão se dispersou, foi que Jesus explicou a parábola. Isso tem um significado muito profundo. Isso quer dizer que, para entender Jesus, para seguir Jesus, nós precisamos sair da multidão. E aí a situação começa a ganhar um contorno diferenciado. O que é sair da multidão? É sair do senso comum e abraçar de forma definitiva os princípios que nós adotamos. No nosso caso, os princípios fundamentais da doutrina espírita. Então, quais são esses princípios? Como proceder? Nós sabemos que a doutrina espírita ela traz uma série de fundamentos que, como adeptos dessa doutrina, nós temos o conhecimento. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicação dos espíritos, a reencarnação, são princípios fundamentais de sustentação da doutrina.
Então, sair da multidão é fazer valer os princípios fundamentais, aquilo que nós abraçamos na doutrina e entendemos como verdadeiro na vida comum. Porque enquanto vivemos na multidão e na doutrina espírita, as coisas não acontecem. E nós nos cobramos isso. E isso produz em nós algo interessante chamado de angústia da melhora. Porque intelectualmente, racionalmente, nós já sabemos o que precisamos fazer. Mas emocionalmente nós não fazemos. Então nós já temos uma série de conceitos que nós construímos, fundamentados nos preceitos da doutrina espírita, que nos garantiriam um estado de satisfação e plenitude muito maior, mas quando retornamos para a multidão, nos permitimos ser a multidão. E então fazemos coisas que nós ainda não queremos mais fazer. E aí gera uma angústia. Então a gente sabe uma coisa e faz outra. Por que isso acontece? Porque nós construímos ao longo do nosso processo evolutivo os padrões que nos estabelecem hoje. Então o nosso perfil psicológico, o que somos efetivamente, ele é produto de milênios de evolução. Aí chega uma doutrina recente que nem completou 200 anos ainda e começa a nos mostrar uma mirada de olhar diferente na vida. E essa proposta e essa nova vertente de observação, ou seja, ao trocar as lentes e passar a observar a realidade de uma forma diferente, nós começamos a viver essa dualidade. Às vezes multidão, às vezes fora da multidão. Mas o que essa passagem deixa claro é que para seguir Jesus, para entender os ensinamentos de Jesus, eu preciso sair da multidão. Porque enquanto eu for multidão, eu não vou alcançar a compreensão necessária para que eu racionalize o conhecimento, ou seja, para que eu entenda que o conhecimento vai produzir algo de bom no futuro, porque nada aqui é entregue dogmaticamente. A nossa fé espírita é a fé raciocinada. Então nós buscamos o entendimento, porque a espiritualidade mesmo já nos informa, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo que trata da lei do trabalho, que é necessário que a gente evolua intelectualmente para depois crescer moralmente. Então o processo é esse. Então a gente começa a perceber isso. E a parábola, ela tem uma característica muito própria, que ela alcança diversos públicos de forma diferente. Então, enquanto multidão, eu faço uma leitura. Enquanto fora da multidão, eu consigo fazer outra leitura. E tem um teólogo protestante chamado Herbert Locker. Ele vai trazer para nós uma justificativa por que Jesus falava por parábola. Ele diz assim, está lá no livro todas as parábolas da Bíblia. Ele diz assim: o Cristo falava por parábolas por causa da diversidade de caráter, nível espiritual e percepção moral dos seus ouvintes. Então essa metodologia utilizada por Jesus de elaborar uma história, e as histórias, as parábolas, elas eram elaboradas em tempo real. Os eventos estavam se desenrolando nessa parábola do joio e do trigo, como da parábola do semeador que vem antes dela. Jesus
estava às margens do lago de Cafarnaum, Genezaré, Mar da Galileia, que tem vários nomes lá o lago, e a multidão se ajuntou em torno de Jesus para ouvi-lo. Ele toma um barco, se afasta um pouco da margem e começa a pregar. Só que o público era variado. Não era igual aqui, que o público é espírita. Então, nós sabemos para qual público estamos falando. Já Jesus, não. Porque haviam romanos, judeus, escribas, fariseus, publicanos, camponeses. O público era diverso. Então, utilizar a metodologia da história, conforme o teólogo nos informa, a história ela alcança o público independente do nível moral, do nível espiritual e do caráter. Porque cada um, ao ouvir a história, vai aprofundar um tanto diferente na história. E como Jesus ele viveu no mundo das narrativas, ou seja, no mundo no qual o conhecimento era transmitido por forma oral, e não era só Jesus que usava a metodologia das parábolas naquela época. Todos os rabis faziam uso dessa técnica. E a popularidade de um rabi era medida como? Era medida pela quantidade de pessoas que ele mantinha à sua volta enquanto contava as suas histórias. Não era pelo número de livros publicados, porque não tinha livros naquela época. O número de papiros escritos, pergaminhos, não. Porque o custo para se escrever algo era muito alto. E pouquíssimas pessoas sabiam ler, então não ia ter alcance. Por isso que era o mundo das narrativas. Porque as histórias eram ali construídas no tempo que as coisas estavam acontecendo. Não era assim, amanhã eu vou contar a história X. Não. Jesus estava caminhando, a situação se desenrolava, ele olhava o contexto e construía a história. E dentro da história, ele colocava o ensinamento. E na parábola do joio e do trigo não é diferente. Mas aí nós chegamos no momento que nós precisamos tomar uma decisão. E a decisão é: como que nós vamos interpretar a parábola? Por que a gente precisa se fazer essa pergunta? Porque existem duas metodologias muito fortes hoje em dia para a interpretação das parábolas. A primeira metodologia é a que parte da vertente, da abordagem alegórica do entendimento da parábola. O que essa metodologia diz? Ela entende que a parábola, como essa história que nós contamos do joio e do trigo, ela é como que um criptograma, ou seja, um conjunto de símbolos que precisam ser decodificados pelo estudioso, pelo leitor, em função da época que ele se encontra, tomando como referência o seu conhecimento e os elementos da sua época. Só que essa abordagem, ela tem um ponto de fragilidade, que é o seguinte: mudou o observador, mudou o contexto, a interpretação dos símbolos também muda. Porque ele vai usar outra ótica para analisar a parábola. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, seguindo pela vertente alegórica, o estudioso tende a dizer assim: não, o homem caído à margem do caminho somos nós. O bom samaritano é Jesus. A estalagem é a igreja. Então vai encontrando símbolos e correspondências para esses símbolos. A outra vertente, ela parte de pressupostos políticos, sociais, econômicos e culturais da Palestina do século I e analisa a passagem evangélica considerando o contexto no qual a passagem aconteceu.
e ela detecta dessa forma qual foi o impacto da fala de Jesus nos ouvintes. E, lançando a ótica da doutrina espírita, nós trazemos esse impacto para a nossa observação e construção do nosso conhecimento. Por exemplo, na passagem ou na parábola dos 2 filhos perdidos, também conhecido como parábola do filho pródigo. A parábola começa assim: o filho mais jovem pede a parte da herança que lhe cabe ao pai. O público de Jesus naquele momento, conhecedor das leis judaicas, construíram uma expectativa de qual seria o desfecho da história. O que eles esperavam que Jesus dissesse a partir desse ponto? Eles esperavam assim: e o pai, pegando o filho, levando-o até o centro da aldeia, convoca os anciãos, expõe a situação, e o filho seria punido com uma surra, algo do tipo, e expulso da aldeia. As pessoas esperavam que Jesus falasse isso. Por quê? Porque isso está no livro Levíticos e Números, que trata da lei, e lá diz isso: quando o filho humilhar publicamente o pai, deverá acontecer isso, isso e isso. Aí a gente fala assim: mas não humilhou publicamente. Humilhou, porque de acordo com as leis sociais, a conduta social, a propriedade, ela só pode ser repartida com a morte do pai. E se o filho pede a propriedade antes da morte, pede a parte, ele está desejando publicamente a morte do pai, que é uma humilhação. Aí Jesus fala o quê? O pai divide a herança entre os filhos. Aí as pessoas assustadas falam: peraí, vou ficar aqui para ver como que esse rabi vai desembolar essa história. Porque agora a coisa ficou ruim para o rabi. Ele vai ter que dar um jeito de construir um final para essa história. E aí as pessoas ficavam. E aí Jesus prendia a atenção. Mas para que a gente entenda, nós precisamos conhecer então algumas informações a respeito do contexto da parábola, das normas sociais, dos aspectos políticos, econômicos, culturais, para que a gente então entenda o que estava acontecendo. E a pergunta é, né? Qual vertente seguir? Na dúvida, eu fico com Kardec. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução da obra, que nós ocidentais normalmente pulamos, no item 3º, chamado Notícias Históricas, Kardec vai trazer uma série de conceitos a respeito de situações, de fatos da Palestina do século I. Então ele vai explicar o que é saduceu, fariseu, publicano. Então ele vai explicando as coisas. E ele começa esse item recomendando o seguinte ao leitor: para bem se compreenderem algumas passagens dos evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras neles, frequentemente empregadas e que caracterizam o estado de costumes e da sociedade judia daquela época. Então Kardec, ele já tinha construído o entendimento de que a vertente alegórica não era mais indicada. Porque ele convida o leitor à construção desse conhecimento. Então eu tenho que me tornar um expert na Palestina do século I? Não tenho. Mas nada nos custa, num domingo à tarde, folhear um atlas bíblico, por exemplo, para conhecer a região da Palestina, entender as distâncias.
quando diz Jesus saiu de Cafarnaum e foi até Jerusalém. Qual distância que é essa? Como que era o relevo daquela região até chegar de um ponto a outro? Quais eram as opções de caminho? E aí a gente começa a entender as coisas. Porque Kardec continua assim nesse mesmo item terceiro. Já não tendo para nós o mesmo sentido, ou seja, o sentido se perdeu. Nós estamos distantes geograficamente, culturalmente e ainda tem a distância do tempo. Nós somos ocidentais mirando o nosso olhar numa cultura que nós não conhecemos. Nós somos estrangeiros na terra de Jesus. A cultura é diferente. Por isso que o bom senso de Kardec sugere ao leitor a construção desse conhecimento. E ele ainda continua dizendo, né? Essas palavras foram com frequência mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza, ou seja, pela vertente alegórica, cada um faz uma interpretação diferente. Porque eu vou avaliar em função dos meus conhecimentos, dos símbolos que eu construo para mim. E isso gera uma incerteza. Qual que é a interpretação certa? Se cada um traz uma interpretação diferente. A inteligência da significação delas, ou seja, dessas palavras, explica o verdadeiro sentido de certas máximas que à primeira vista parecem singulares. Então hoje a gente vai buscando algumas informações a respeito da cultura daquela época, do que aconteceu, como que as pessoas entenderam a fala de Jesus, e a gente vai mesclando esse conhecimento com o conhecimento que a doutrina espírita oferece para nós. Então, quando o fato se desenrola aqui, que Mateus vai nos contando, que Jesus informa que alguém, sabotou a plantação de outra pessoa, isso era tão comum naquela época que era previsto no Código Penal romano, que aquela região estava sob o domínio de Roma. Então, no Código Penal de Roma havia previsão de punição para quem sabotasse a lavoura de outra pessoa. Então, não era algo fantasioso, não era algo simbólico, era algo que acontecia naquela época. E Jesus falava para quem ali? Pescadores, camponeses, pessoas que lidavam com a terra, e eles entenderam o recado, era algo que poderia acontecer. E então, o inimigo vem, semeia joio no meio do trigo. E a primeira pergunta que a gente precisa fazer para começar a construir as nossas reflexões: como identificar o joio no meio do trigo? Como que nós identificamos o joio no meio do trigo? E aí acontece uma coisa interessante conosco nesse momento. Nesse momento nós olhamos em volta. Nós ficamos procurando o joio. Mas Jesus não falava para em volta. Jesus falava para dentro. Falava para o Espírito. Então, quando a gente fizer essa pergunta, nós temos que olhar para dentro. Porque nós temos duas grandes certezas na vida. A primeira é que uma parte nossa já é luz. Isso é uma certeza. Nós já caminhamos milênios, já aprendemos muito, já sabemos diferenciar o bem do mal, já fazemos escolhas, já consolidamos o livre-arbítrio, já evoluímos intelectualmente. Uma parte de nós é luz. Eu tenho certeza disso. Mas eu tenho uma outra certeza também, que uma parte de nós ainda é sombra. E é sombra. Mas a pergunta é: qual proporção é luz e é sombra? Porque nós entendemos que quando trazemos essa pergunta para dentro, a gente começa a se conhecer melhor. Santo Agostinho fez essa orientação: conheça a ti mesmo.
Ou seja, faça esse mergulho. Ah, mas o que eu tenho medo do que eu posso encontrar? Mas nós temos a sustentação da doutrina espírita. Porque quando nós levantamos à noite na nossa casa para tomar uma água e ir ao banheiro, raramente a gente acende a luz. Porque a gente já sabe caminhar, mas a gente vai com certo cuidado, apesar de conhecer o ambiente, porque alguém pode ter esquecido um chinelo no meio do caminho, uma cadeira mal posicionada ali perto da mesa, a gente dá uma esbarrada. Mas se nós acendermos a luz, a segurança é plena. E a doutrina espírita é essa luz que nós podemos utilizar para fazer esse mergulho, para fazer essa pergunta: quanto de mim é luz e quanto de mim ainda é treva, é sombra? E aí nós vamos ter condições de verificar o que é trigo e o que é joio. E no momento oportuno de cada um de nós, não nos compete olhar para o outro, que é algo que nós fazemos muito bem, né? Nós batemos o olhar assim, o Levaldo dele é isso, aquilo, tal. Para o outro a gente faz isso. E para a gente? A gente pode se propor um exercício ao chegar em casa hoje. Anote numa folha a parte que é luz. Anote no outro lado da folha a parte que ainda é sombra. Eu já tenho paciência para lidar nessa situação. Eu já sou dedicado ao estudo, já me esforço por uma renovação íntima, mas em compensação eu vou encontrar o joio também. E aí a gente começa a fazer essa pesagem e nos conhecer assim. Porque Kardec, lá no livro A Gênese, no capítulo São Chegados os Tempos, ele vai falar desse momento de separação do joio e do trigo. Porque todos nós sabemos que o nosso planeta, ele passa por um processo de transição. E essa parábola do joio e do trigo, assim como outras parábolas nesse capítulo de Mateus, elas pertencem a um grupo de parábolas que são identificadas como as parábolas do reino. O que quer dizer isso? São parábolas que anunciam a chegada do reino de Deus. Então, toda parábola que começa assim, o reino de Deus é como? É uma parábola do reino. Então, Jesus está anunciando o momento de que algo vai acontecer. E Kardec, já há 150 anos atrás, em 1868, quando ele vai publicar a Gênesis, ele já tinha percebido isso. E a gente acha que a transição planetária pela qual estamos passando é algo desse momento? Não. Kardec já tinha visto isso. Porque nesse capítulo São Chegados os Tempos, ele trata justamente desse processo. E ele vai dizer assim: havendo chegado o tempo, grande migração se verifica dos que a habitam. Está falando da Terra. Então, no tempo adequado, uma migração de espíritos, uma população de espíritos que habitam a Terra, não mais encarnarão nela. Não tem jeito. Porque aí a gente faz um parêntese aqui. Quando a gente vai lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? É uma resposta longa, mas ela começa com a seguinte frase: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de chegar à perfeição. E aí ela vai se desenrolando a resposta. Mas essa frase nos importa hoje. Porque às vezes a gente lê uma passagem dessa e fica preocupado. Diz, nossa, será que eu vou ser expulso do planeta? Será que eu vou perder o direito de reencarnar aqui? Mas o que está lá na resposta? Ela começa assim: Deus lhes impõe.
Isso quer dizer o quê? Que encarnar na Terra ou reencarnar na Terra não é opção nossa. O nosso livre-arbítrio e o nosso adiantamento moral não nos permite escolher outro mundo para reencarnar. Por quê? Porque por causa que Deus é mau e quer que a gente fique nesse mundo? Não. Por causa de uma coisa chamada lei de afinidade e sintonia. Nós construímos uma afinidade, uma sintonia com este planeta. Então a nossa psicosfera está interligada à psicosfera do planeta. E isso nos prende aqui. Se eu resolver amanhã reencarnar num mundo divino ou num mundo celeste, eu vou conseguir? Não. Não tem afinidade, não tem sintonia. Então o automatismo da lei natural me impõe reencarnar aqui. Mas quando acontecer a separação do joio e do trigo, aqueles que se mantiverem como trigo e proporcionarem o adiantamento do planeta para o mundo de regeneração, a turma que ficou como joio vai perder a sintonia vibratória com a turma que conseguiu crescer. Então, num processo natural, eles vão ser exilados do planeta. Porque não cabe mais afinidade, é assim que funciona. Não é maldade, não é nada, é processo natural. E nós, como conhecedores desses mecanismos que a doutrina espírita nos apresenta, nós temos uma responsabilidade nesse processo. Responsabilidade conosco. Esse é o momento de ser um pouco egoísta, de olhar para dentro. Procurar o que é joio dentro de nós. E Kardec continua dizendo assim, né? Há dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam um obstáculo ao progresso. Seremos banidos se não acompanhar o progresso evolutivo, moral, da população de espíritos que formam o planeta? Seremos. Não tem jeito. E nós estamos vivendo um momento no qual se aproxima esse processo de transição. Então, todos aqueles que são filhos deste planeta, que compõem a população espiritual do orbe terrestre, estão tendo a última oportunidade de demonstrar se são joio ou se são trigo. E nós também estamos tendo a nossa oportunidade. E em função da misericórdia divina, todos terão essa oportunidade. Então esta é a minha melhor oportunidade de provar para mim mesmo que eu não sou joio, eu sou trigo. Então eu tenho que me conhecer, eu tenho que usar essa métrica proposta por Kardec aqui e medir e verificar quanto de mim é trigo e quanto de mim é joio, ou seja, quanto a luz e quanto a treva existe em mim. Porque é isso que vai determinar o meu destino. E quando a doutrina espírita traz esse conhecimento de forma muito concreta, muito explícita, a nossa responsabilidade aumenta. Porque nós temos que passar a fazer essa construção diária, de usar essa segurança que a doutrina espírita oferece e fazer esse mergulho íntimo com o objetivo de nos conhecermos. Porque lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, nós vamos receber um pequeno puxão de orelha. Porque o conteúdo fala o seguinte para nós:
precisais do mal para sentirdes o bem. Porque na parábola, o joio cresce junto com o trigo. Por que o dono lá da gleba de terra, o proprietário, permite que isso aconteça? Porque conhecedor que ele era da lavoura, do campo, ele sabia que no primeiro momento as raízes do joio se entrelaçam com as raízes do trigo, além das plantas serem muito parecidas. E se ele arrancasse o joio, ele iria arrancar junto o trigo. A perda seria total. Mas aconteceu perda na lavoura? Sim. Por quê? A expectativa de produção não seria alcançada, e o proprietário sabia disso. Porque o trigo iria dividir com o joio os nutrientes do solo. Então, o que era só com o trigo, agora era compartilhado com o joio. Então, a produção seria aquém do esperado. Mas, mesmo assim, ele deixou acontecer. E nós também convivemos com essa dualidade, que eu já falei anteriormente. Nós queremos algo, mas fazemos outra coisa. E isso nos incomoda, porque a gente fala assim, nossa, errei de novo. Eu já sei que eu não devo fazer isso, mas por que eu faço? Então é por isso que Kardec está falando desse ponto. Precisais do mal para entenderdes o bem. Da noite para admirardes a luz. Da doença para apreciardes a saúde. Então ele vai colocando os contrapontos que ainda se fazem necessários na nossa existência para que nós valorizemos o que está em torno. A gente até, um ditado popular, a gente só dá valor quando perde. Isso a gente já ouviu tantas vezes e já viveu tantas vezes essa máxima. Porque ainda é a forma como nós aprendemos. Aí ele vai dizer, à medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata e compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Isso é muito importante para todos nós, porque nós precisamos olhar para dentro de nós e identificar os pontos de fragilidade que nós temos, mas não para carregá-los como culpa. A ideia é, eu vou fazer esse mergulho, verificar os pontos de fragilidade, meus medos, angústias, traumas, falências. Vou pegar tudo isso que não deu certo, que ainda compõe a parte que ainda é treva em mim, e vou fazer uma pergunta. E é muito importante essa pergunta. O que eu aprendi com os meus fracassos que me aproxima da minha meta de ser luz? A gente tem que mudar as coisas. Então eu aprendi naquele momento de raiva extrema que eu tenho que ser mais paciente para dar um passo à frente. E a gente vai crescer com esses momentos. Não usar esses momentos para se sentir a pior pessoa da humanidade. Não. E uma outra informação. Esses momentos são nossos. Não tem como apagar da nossa história as nossas vivências, sejam elas boas ou más. Não existe essa história de matar o homem velho para o homem novo surgir. Não existe isso. Isso está gravado no nosso corpo perispiritual e é a nossa história. Por isso que precisamos transformar essa história. Porque Lavoisier, um grande químico do século XVIII, ele dizia, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E nós precisamos ser instrumentos da nossa transformação. É verdade que quando eu olhar para dentro de mim, usando a luz da doutrina espírita do Evangelho do Cristo, eu vou encontrar ódio, vou encontrar ofensa, discórdia, dúvida, erro, desespero,
vou encontrar a tristeza e vou encontrar a treva também. E eu vou fazer a pergunta, o que eu aprendi com tudo isso que eu não quero, que me aproxima da meta de ser luz, que transforma todos esses elementos em verdade, esperança, amor, alegria, união, luz, perdão, fé. É transformação, é aprender conosco, é entender que somos vulneráveis, não somos perfeitos e precisamos ter coragem para viver a nossa imperfeição. Não é criar uma ilusão de perfeição que não existe. É fazer esse mergulho e se conhecer, porque assim nós vamos conseguir transformar. E Pietro Baldi, no livro A Grande Síntese, livro esse que é parafraseado por Emmanuel, né? Emmanuel fez o prefácio, melhor dizendo, desse livro, né? Prefaciado. Ele vai falar uma coisa muito importante para nós, lá no capítulo que trata da função da dor da vida da gente. O autor diz assim, no mundo, né, o autor está parafraseando Lavoisier, né, no mundo em que nada se cria e nada se destrói, também no campo das qualidades morais sutis, só se neutraliza um efeito ao reconduzi-lo invertido para sua causa, a fim de aí encontrar compensação. Então, se eu nessa viagem interna, nesse mergulho, nesse autoconhecimento, eu encontro produzir amor, para neutralizar essa força e trazer de volta o equilíbrio. Se eu encontro desespero, eu vou fortalecer a minha esperança, vou construir uma fé raciocinada, sólida, segura, que me sustente em todos os momentos da minha caminhada terrena. Mas tem uma notícia não muito boa. Ninguém faz isso por nós. Ninguém. Nem Jesus vai fazer isso por nós. Nem a doutrina espírita vai fazer isso por nós. Se nós estamos vindo ao centro esperando que magicamente as coisas se resolvam nas nossas vidas, isso não vai acontecer. Eu vou voltar para casa, eu vou achar a minha família do jeito que eu deixei. Não existe lexotan espiritual para dar para a família enquanto a gente está no centro. Chegar lá, achar todo mundo calminho e feliz? Não. Mas o que a doutrina oferece? Recurso, ferramenta para que eu faça a obra, para que eu me conheça, para que eu identifique, para que eu trabalhe. E isso ela oferece. E qual que é o diagnóstico disso tudo? Aí nós vamos para Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo que ele trata da disciplina do pensamento na reforma do caráter. Ele vai dizer assim, seu espírito é como uma habitação franca a todos que passam, ou seja, as portas estão abertas. Os raios do bem e as sombras do mal lá se confundem no caos perpétuo. É o nosso retrato. Ao mesmo tempo que estamos aqui, né, aproveitando esse ambiente de paz, de harmonia, de serenidade que a casa proporciona, a nossa mente dá umas escapadas, vai na discussão do trânsito, vai na discussão do trabalho, dos problemas, e fica em paz. Os raios do bem e as sombras do mal se confundem na nossa mente nesse turbilhão de pensamento que, pelas portas estarem abertas, nós não controlamos. Só que Leon Denis traz uma péssima notícia para nós. Ele vai dizer assim, é o combate incessante da paixão, que é o joio, com o dever, que é o trigo, em que quase sempre a paixão sai vitoriosa. Então nós já sabemos o que precisamos fazer, mas não fazemos. Então a gente tende à falência do objetivo pré-estabelecido. E a gente precisa aprender com isso. E fazer a pergunta,
O que eu vou fazer com o conhecimento adquirido da agora para frente para me aproximar da minha meta para ser luz? E não ficar vivendo uma situação de vítima do sistema que foi injustiçado e tudo errado comigo. Porque nós já aprendemos que não é assim. E qual que é a causa disso tudo? Então, nesse mesmo livro, né, do Leon Denis, Problema Ser Destino da Dor, ele vai falar o que provoca, o que leva a esse diagnóstico, a essa inconstância do pensamento. E engraçado que esse livro foi escrito no século passado. E parece que ele está falando para nós hoje. Que Leon Denis vai dizer assim: vivemos numa época de anemia intelectual, que é causada pela raridade dos estudos sérios, pela procura abusiva da palavra pela palavra, pela forma enfeitada e oca e pela insuficiência dos educadores da mocidade. Então ele relaciona alguns itens que produzem uma anemia intelectual que levam a essa inconstância no pensamento. Então ele vai falar da raridade dos estudos sérios. Ah, mas tem que estudar? Tem! Porque intelectualizando o ser, ele tem condição de escolher com sabedoria qual caminho vai seguir. Tem que estudar. A busca abusiva da palavra pela palavra. Quando o espírito é superior, é diferente. A gente fala fofoca, né? Ele fala a busca abusiva da palavra pela palavra. Então, o que nós estamos fazendo com o nosso dom da fala? Como que nós usamos? Quais são as conversações que nós entabulamos? Então, se eu vou conversar coisa produtiva, a escolha é nossa. O quanto eu quero evoluir nessa encarnação? Eu tenho uma meta? Tá, para eu alcançar a meta, o quanto de conversação produtiva eu preciso? Como que eu tenho que aproveitar meu tempo para alcançar a minha meta? Porque essa pode ser a nossa última oportunidade de provar que somos trigo. Será que teremos outra? Será que vai dar tempo de ter outra oportunidade? Então nós precisamos pensar nisso. E ele fala, né, pela forma vazia e oca. Porque hoje, né, o que move muitas pessoas é a forma perfeita. E as pessoas estão literalmente morrendo para alcançar a forma perfeita. A gente vê nos telejornais quantas cirurgias, quantos procedimentos não dão certo e o paciente desencarna e não fica em forma. E aí ele conclui dizendo assim: pela insuficiência dos educadores da mocidade. E quando ele fala isso, a gente tende a pensar no professor, no evangelizador, mas todos nós que já alcançamos um nível de amadurecimento espiritual, que somos, né, referências, somos educadores. Seja no nosso lar, na empresa, no trânsito, no centro espírita. Então a responsabilidade por educar é nossa. Precisamos pensar nisso. E aumentar o conhecimento implica em aumentar a responsabilidade. Eu passo a fazer escolhas, mas sou responsável por elas. E qual que é a nossa missão, então? A nossa missão é fazer essa viagem. É determinar, a partir dessas métricas, o quanto é treva e o quanto é luz, verificar se eu estou satisfeito assim, se eu não estou, o que eu tenho que fazer para ficar satisfeito. E usar os recursos e as ferramentas que a doutrina espírita oferece, sustentada pelo Evangelho de Jesus, e fazer a obra. E é nesse momento que Leon Denis vai citar Michelangelo, nesse mesmo livro que nós estamos percorrendo nesse momento. E ele vai dizer uma coisa interessante, né? Ele vai dizer assim, citando Michelangelo, né? Concentra-te
e faze como o escultor faz a obra que quer aformosear. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. Então eu vou me olhar. O que eu não preciso mais? Será que eu ainda preciso guardar aquela mágoa que já aconteceu há muitos anos atrás? Será que aquilo já não é supérfluo? Pelo que eu já aprendi com a doutrina espírita, racionalmente fazendo essa viagem, fazendo essa incursão, usando esses recursos, será que eu ainda preciso guardar esse sentimento? E a gente vai fazendo as escolhas. Depois que a gente tira o supérfluo, o que acontece? Espaço. Espaço para que coisas novas comecem a acontecer dentro de nós. Porque às vezes nós estamos tão cheios que não tem espaço para mais nada, não cabe mais nenhum sentimento, por melhor e mais revolucionário que ele seja, não cabe. Por isso que ele fala, tira o supérfluo, aclara o obscuro, pega a luz da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo e traz para dentro. Eu vou me conhecer, eu vou aclarar, eu vou trazer a luz aqui para dentro. E depois que eu trouxer a luz para dentro, o que eu faço? Difunde a luz por tudo. Brilhe a vossa luz. Não foi assim que Jesus ensinou? Não tem vergonha, não. Não, eu vou fazer uma palestra, eu vou lá na frente, e se não der certo, o Nivaldo vai me ajudar, ele vai fazer algumas anotações para mim, fala assim, Adriano, ó, aqui nesse ponto, naquele, você precisa melhorar, você falou muito depressa, falou muito devagar, não abordou o assunto, fugiu ao tema, e a gente vai aprendendo. Difunde a luz. Mas aí vem uma recomendação interessante. Não largues o cinzel. Não deixa de evoluir. Vai no seu ritmo. No seu ritmo. Mas não deixa de evoluir. A evolução tem que ser constante. Porque se a gente largar o cinzel, que é aquele martelinho que o escultor vai batendo na pedra para tirar, aí o automatismo da lei pega o martelinho. E ele não tem pena não, ele bate com vontade. Então nós temos que ser senhores dos nossos destinos. Porque já conquistamos o livre-arbítrio e precisamos fazer uso desse recurso que nós já conquistamos. Então é por aí que passa o entendimento. E Michelangelo, não sei se é lenda urbana, se aconteceu realmente, mas contam essa história a respeito de Michelangelo, que certa vez um aprendiz se aproxima dele, admirando uma estátua de Moisés que ele havia acabado de concluir a obra, que era uma estátua perfeita. Todos os detalhes, a leveza do tecido da roupa, naquele mármore, o brilho no olhar, a expressão, era Moisés. Aí o aprendiz não se contém e pergunta, né? Como que ele conseguia fazer uma estátua de Moisés tão perfeita daquele jeito? E ele responde assim, é muito fácil. Eu pego um bloco de mármore, tudo que não é Moisés eu tiro. Deixo só o que é Moisés. Então a gente precisa fazer a mesma coisa. Porque nós somos esse bloco. Nós estamos em processo de construção. E nós somos os nossos escultores. Por isso que ele fala, né? Tira o supérfluo. Eu tenho que olhar para mim e verificar assim, isso eu quero para a minha vida, é isso? Não, então eu vou tirar. Ah, mas o que o outro vai falar se eu for calmo? Vai falar que eu tenho sangue de barata? Problema do outro. Porque nesse momento eu estou cuidando de mim. Eu estou alinhando o que eu sou com os princípios que eu adotei na doutrina espírita. É um alinhamento. Porque se não estiver alinhado, gera angústia da melhora. E eu tenho que sair desse estado de angústia e ir para um estado mais harmonioso. É assim que funciona. Então a parábola do joio e do trigo, ela caminha por essa vertente. Que a mirada do olhar não é para fora.
A mirada do olhar é para dentro. E a partir da minha renovação íntima, eu contribuo, pelo meu exemplo, com a obra geral da criação. E é assim que termina a resposta da questão 132. Somente contribuindo para a obra geral, o Espírito se adianta. E nós estamos nesse processo. E ainda lá no problema do ser destilidador, Leon Denis, então, vai apontar o caminho. E ele vai nos dizer assim: tudo que se eleva para a luz, eleva para a liberdade. E é o nosso anseio sermos livres, poder escolher. Então nós temos que buscar a luz para conquistar essa liberdade. E ele continua dizendo assim: esta se expande plena e inteira na vida superior. A alma, diz o autor, sofre tanto mais o peso das fatalidades materiais quanto mais atrasada e inconsciente. Ou seja, quando nós optamos pelo não crescimento intelectual, nós estamos entregando as nossas decisões para o automatismo da lei natural, porque nos falta livre-arbítrio para escolher. E o livre-arbítrio surge em função desse conhecimento. Então, quanto mais a gente se nega a aprender, a construir esse entendimento, mais nós estamos sujeitos ao peso da fatalidade que vai nos rodear. E ele conclui dizendo assim: e tanto mais livre se torna, quanto mais se eleva e aproxima do divino. Aumenta a responsabilidade? Claro que aumenta, a gente sabe disso. Mas aumenta também a liberdade. Aumenta a leveza. Aumenta a certeza de que podemos fazer essas incursões, muitas vezes, porque temos recursos para fazer isso com segurança. E essa segurança é proporcionada pelo Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, que vai nos dar essa sustentação nessa caminhada. Então, que fique como dever de casa para nós na noite de hoje: fazer essa incursão, aprender com as escolhas do passado e usar esse aprendizado para buscar a nossa meta, que com certeza é ser luz. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Querido amigo Jesus, queridos benfeitores espirituais que dirigem os trabalhos desta casa, agradecemos essa oportunidade bendita de aqui nos reunirmos desta noite, a fim de estudarmos um pouco mais, de colher, a partir dos ensinamentos recebidos aqui, certezas mais bem fundamentadas, certezas que nos garantem caminhar com maior clareza pela estrada da vida, percebendo assim a realidade de uma forma mais ampla e verdadeira. Pedimos a esses benfeitores espirituais desta casa que tragam para nós, nesse momento, os fluidos salutares, renovadores, aqueles que virão ao encontro das nossas necessidades, tanto físicas quanto espirituais, a fim de que ao término desta reunião possamos estar em paz, harmonizados, felizes, calmos e com o coração em festa, por termos podido participar deste momento de luz e harmonia. E é certo, Senhor, do teu envolvimento e do teu amparo, chegamos ao término da reunião da noite de hoje, rogando a vós que nos envolva agora e sempre. Que assim seja.